Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai para fazer... Opa, desculpa, João. 3, 2, 1, valendo. Tudo bem? Então vamos falar agora de um tema que é fundamental para sociologia, que são os movimentos socioculturais, movimentos sociais. A gente vai analisar então alguns dos pontos que eu mencionei aqui, que é a questão da cidadania, que é a política e democracia no Brasil, a noção de minoria e de maioria, eu acho essencial para a gente falar dessa temática, os movimentos sociais, e eu vou propor uma reflexão para vocês, uma leitura de uma tirinha de um cartunista que eu adoro, e aí a gente vai fazer uma reflexão a partir dessa tirinha. Vamos lá então? Aqui eu coloco duas imagens que são interessantes para a gente falar então do que é essa ideia de cidadania, o que é essa ideia dos movimentos sociais, direitos civis, direitos humanos, como é que isso se insere no nosso debate. Aqui tem uma imagem que está a bandeira do Brasil, no primeiro ali em destaque, né? Que tem uma relação direta com o que é ser cidadão, nós vamos entender por quê. E aqui tem uma manifestação de um determinado grupo que faz, então, o pedido, aqui se refere à USP, sobre a questão das cotas raciais, que a gente também vai investigar isso quando a gente falar do Brasil. Quando a gente fala de cidadania, essa é uma temática sempre retomada no Enem, que é justamente você remontar de que modo que a cidadania ela é compreendida. Antes da cidadania nós temos o cidadão. O cidadão ele é regido por algumas regras e normativas que são que advém então do modo de organização social que a gente vive, que é justamente uma organização social que é regida então pelo Estado. O Estado, quando a gente remonta então à origem histórica do Estado, a gente tem um determinado momento em que o Estado configura uma forma de poder que vai centralizar desde as nossas condutas, digamos, condutas pessoais, né, burocráticas, no sentido de ordem, até as jurídicas, até de determinar o que a gente faz e o que a gente não faz, até onde a gente vai, até onde a gente não vai, documentos, etc, etc. Quando a gente organiza, se a gente fizer isso, a gente apanha na rua, se a gente... Então o Estado toma decisões, muitas vezes, por nós. Então o Estado seria ali uma forma de controle, uma forma de organização que exerce um controle sobre as pessoas, um controle que é normatizado e institucionalizado, tá? Quando a gente fala de nação, nação é algo que não necessariamente configura algo tão factível, algo tão palpável como o Estado. O Estado, se a gente queira ou não, ele está presente em todas as nossas ações. Em todas as nossas ações, em todas as relações que a gente tece na sociedade que a gente vive. Não tem como dissociar isso. A gente consegue materializar e visualizar, né? Qualquer situação do teu cotidiano é permeada pelo poder e pela presença do Estado. Isso a gente sabe. O Estado entendido como a autoridade de governo, a autoridade militar, a autoridade burocrática, como eu já mencionei, a autoridade jurídica, nas suas diferentes formas. Fica claro isso para vocês? Eu tenho esse hábito de conversar aqui com vocês e de fazer como se eu estivesse na sala de aula, mas sintam-se como se a gente estivesse mesmo na sala de aula. Fica claro? Tem alguma dúvida? Qualquer coisa comenta aí que a gente tira a dúvida para vocês. Nação, então, é uma concepção que não é simbólica, no sentido de que ela é simbólica porque é repleta de símbolos, só que é uma definição um pouco mais complexa e está diretamente relacionada à questão das identidades, dos significados e dos valores que vão me identificar como sujeito pertencente a uma determinada nação. Quem desenvolve essa noção de nação, esse conceito de nação de uma maneira muito, muito efetiva são os Estados Unidos. Os Estados Unidos se revestem de identidades, de falas, principalmente de ícones e de imagens que fazem com que os americanos se reconheçam como nação. Eu vivo na nação mais poderosa do mundo. Aqui é a nação de mais oportunidades, aqui você pode fazer o que você quiser, nós somos poderosos e assim por diante. Então eles conseguem, por meio dessas identidades e símbolos, unir as pessoas
nesse país. Unir no sentido de ideia. É evidente que vai ter gente que não vai dialogar e compartilhar com esses símbolos escolhidos, porque eles justamente vão questionar quem é que diz que é isso que vai me dizer o que é um país, o que não é um país. Ali eu botei a imagem da bandeira do Brasil, porque a bandeira do Brasil tem justamente esse poder de nós entendermos que é como um símbolo que vai significar a nação do Brasil, aquilo que vai nos identificar como uma nação. Se, por exemplo, a gente estiver num congresso, vai estar na ONU, vai estar a bandeira do Brasil, compreendo então que eu faço parte dessa nação por meio desse símbolo que é a bandeira, que é um exemplo muito simples. Quando eu falo de cidadão, eu digo aqui que é um status jurídico, né, que vai assegurar a pessoa o quê? Ora, ela vive no país, ela vota nesse país, ela paga os seus impostos dentro desse país e ela tem os seus direitos, nesse contexto, representados e validados. Pois bem, quando a gente fala de cidadão, pense, por exemplo, as pessoas que buscam a sua cidadania europeia, né, que é a cidadania italiana, por exemplo. Então, por meio desse processo burocrático, um processo jurídico, porque ele tem valor de lei, são diversos os passos, os fatores que vão assegurar que essa pessoa é um cidadão dentro da Itália. O que isso quer dizer? Que ela vai ter os mesmos direitos, vai ter os mesmos deveres e vai ter a mesma segurança que o Estado dá para os cidadãos que lá vivem, se ela for um cidadão italiano. Né? Se ela tiver, então, essa comprovação, ela é considerada um cidadão. Mas existem passos, existem questionamentos, existem algumas regras que vão condicionar a concessão para que essa pessoa, então, se torne um cidadão nesse sentido legal, nesse sentido jurídico. É interessante a gente falar que essa questão de cidadão é uma questão muito debatida, porque quando a gente diz assim, cidadão, então, é a pessoa que vive num determinado país, está regida ali, tem a lei protegendo essa pessoa. E quando a gente está falando de um refugiado? E quando a gente está falando, por exemplo, de um imigrante que não vota? Traga esse debate para a tua discussão, porque é algo que pode cair numa redação. Busque essa analogia que eu falei para você. Não é cidadão? O que é cidadão, então? Ora, se a pessoa vive ali, se a pessoa está protegida, por exemplo, pelas leis, né, de determinados países, ela é um cidadão, sim. Mas como é que é feita essa interpretação? Como é que é feita essa leitura? É por isso que causa muito debate essa questão do cidadão. Aqui eu trago um grupo de pessoas que eu considero aqui como um grupo de cidadãos, um grupo maior de pessoas que vão às ruas questionar, então, determinadas regras, para falar, para buscar reivindicar os seus direitos como cidadãos. Porque assim, uma coisa que a gente tem que entender é que as pessoas geralmente não aceitam o modo como a vida é imposta a elas, né? Ainda que se o Estado se apropria então de tudo aquilo que eu falei para vocês, dessa ordem, dessa organização, eu, como cidadão, muitas vezes me coloco numa posição de questionar e de exigir os meus direitos, já que o Estado tem essa força, já que o Estado tem essa colocação na sociedade. E acho interessante trazer essa imagem das manifestações, porque é algo, a gente está falando de movimentos socioculturais que são os pilares da sociedade democrática, né? A gente tem que entender que esses movimentos eles vão surgir como forma de reivindicação de grupos que muitas vezes estavam à margem, né? Vão surgir como formas de pedir por melhores condições, de lutar pelos direitos e por demandas e pautas que muitas vezes não estão nas agendas oficiais dos estados. Por isso que é interessante fazer uma analogia bem rapidinho aqui. Quando nós vivemos, por exemplo, num estado totalitário, no estado de uma ditadura militar, há grupos que sumariamente serão excluídos do debate de uma agenda de leis, de emendas que vão privilegiar esses grupos, uma vez que quem está no poder atende a outros interesses. Então o Estado fica como uma figura onipotente que não ouve as pessoas, que não ouve as demandas desses grupos. Você compreende quando a gente faz essa relação entre cidadão e Estado e principalmente a questão da liberdade? É interessante você fazer essa analogia. Aqui então a gente tem um grupo de cidadãos, com uma imagem de referência para vocês, reivindicando determinadas pautas num momento, por exemplo, em que o Estado está fragilizado no Brasil ou que o Estado se encontra sob diferentes ataques, sob diferentes leituras, diferentes interpretações. Quando a gente fala, então, de cidadania, é um conceito muito amplo.
a cidadania ela foi reinterpretada, a cidadania ela foi apropriada nas diferentes esferas do conhecimento e de ações sociais. Nós não temos condições de falar só de cidadania aqui, porque a gente demoraria para explicar as diferentes manifestações da cidadania, como isso se dá, como é que a gente remonta, como é que a gente volta na história para falar. Então, assim, hoje são os tópicos. Eu provavelmente vou falar em alguma das nossas aulas finais de conceitos mais específicos de liberdade, por exemplo, quando a gente falar dos direitos civis. Hoje eu preciso que vocês fixem de que modo vão se desenvolver os movimentos socioculturais, os movimentos sociais, tendo como base esses pontos principais colocados aqui, porque são esses pontos que podem ser cobrados de vocês. A gente tem que entender que a relação mais íntima que existe de cidadania é, sobretudo, uma relação do indivíduo e do coletivo. Não tem como haver cidadania se não há essa consciência de que as ações individuais elas vão ter um peso e que, somadas, vão contribuir para o coletivo. A cidadania, então, é justamente a essência, são os direitos essenciais na vida das pessoas. Algo que não tem como você abrir mão da tua cidadania. Compreende? Da cidadania surgem algumas pautas que considero essenciais e importantes para você entender. Uma delas são os direitos humanos. Se eu retiro os direitos humanos das pessoas, eu tiro a cidadania das pessoas. Não entendo essas pessoas como sujeitos e nem como sujeitos com pautas que devem ser ouvidas. Olha essa discussão. Os direitos humanos, ao contrário do senso comum, que costuma banalizar muitas vezes pautas importantíssimas para a sociedade que a gente vê comentários de internet que revelam aí, né, a ausência das pessoas, a ausência de conhecimento, muitas vezes, sobre fatos que são essencialmente importantes para nós nos entendermos ali como seres humanos. A gente vê algumas falas, algumas colocações até de autoridades que revelam a ignorância total sobre o que é justamente a cidadania, o que é a questão dos direitos humanos na sociedade que a gente vive. Os direitos humanos eles correspondem aos direitos que são inerentes e são essenciais para todos os seres humanos, que é o direito a uma moradia, que é o direito à liberdade, o direito à defesa até que se prove o contrário, que é o direito à mínima infraestrutura para suas condições, o direito da pessoa se expressar tal como ela deseja, o direito da pessoa de ir e vir, o direito da pessoa de assumir a sua sexualidade, assumir a sua identidade. Lembra que a gente falou de identidade de gênero, sem que isso, por exemplo, seja motivo para ser agredido na rua? Quando a gente fala disso, nós estamos atuando nas liberdades individuais das pessoas, nas subjetividades, mas no âmbito macro, né? Então, os direitos humanos eles correspondem à vontade humana e às demandas humanas num contexto muito amplo. Diferente do senso comum, que adora falar essa frase, né? Bandido bom é bandido morto, que se insere muito mais num discurso moralista do que num discurso de alguém que tenha alguma apreciação aí pela vida humana, alguma apreciação, algum conhecimento, por exemplo, sobre o que é cidadania e o que é direitos humanos. É interessante eu jogar essa frase para vocês, para que vocês reflitam de que modo que isso se insere na nossa sociedade como algo que fica banalizado, vira um ditado, vira meme. Alguns grupos se apropriam disso para incentivar discursos de ódio e de intolerância. Presta atenção que isso é interessante. Os direitos civis, então, são demandas da sociedade civil que muitas vezes podem ser restritas a grupos ao qual eu pertenço, ao qual eu me identifico. Quando a gente fala, por exemplo, de uma grande manifestação de direitos civis, a gente pode lembrar, então, do Martin Luther King, quando ele faz, então, uma ampla defesa dos direitos da comunidade negra nos Estados Unidos. Essa ampla defesa se insere nas questões mais essenciais, como, por exemplo, o direito ao voto. Lá vou eu indicar filme para vocês de novo, mas aqui esse é um dos meus favoritos quando a gente fala de direitos civis, e relacionando aqui, claro, o exemplo dos Estados Unidos, que é o filme Selma. O filme Selma mostra a trajetória de um grupo liderado pelo Martin Luther King para
numa cidadezinha chamada Selma, para que essas pessoas então tenham direito a votar, tenham direito ao voto. Presta atenção nisso. Então eles têm que passar nessa cidade, que é uma cidade extremamente racista, e as pessoas já se organizaram de tal modo que vão partir para a violência mesmo quando esse grupo chegar. É interessantíssimo verificar quando eles chegam nessa cidade, quais são as reações, qual que é a primeira situação que acontece, o que acontece depois. Mas olha, esse final de semana não marca nada e assiste o Selma para você ver que apesar de todas as dificuldades, de todas as coisas que acontecem, eles não desistem da luta, eles não desistem. É muito legal, é um filme interessante e que vai falar sobre isso. Vai corresponder a anseios de um determinado grupo que está à margem, no sentido de que os seus direitos, as suas demandas não são representadas por quem está no poder. Se eu não voto, se eu não tenho acesso ao voto, por exemplo, e escolher o meu representante que vai entender as minhas demandas, essa situação nunca acaba. Aqui eu falei dos Estados Unidos, mas nós podemos falar do direito ao voto das mulheres no Brasil, por exemplo. Então esse é um conceito interessante. Se eu não elejo ninguém que é o meu representante político, né? E nesse sentido um representante legal, as pautas e demandas do meu grupo civil, da sociedade civil, não são atendidas e determinadas questões sempre vão permanecer em pauta enquanto outras não serão colocadas. Com isso a gente tem um processo em que alguns grupos se perpetuam no poder, modelando comportamentos, modelando hábitos, modelando falas, etc, etc, modelando políticas, modelando economia, enquanto outros são sumariamente colocados à margem desse processo. Vocês entendem? Essa é uma descrição muito básica de como se dá o processo que vai eclodir, então, nesses movimentos socioculturais, que justamente é por meio de uma ação social em que nós temos alguns atores sociais como protagonistas que vão brigar por essas demandas, eles se inserem num movimento de mudança cultural. É cultural porque ela vai ser estrutural na sociedade. Ela é cultural porque ela vai fornecer bases para mudar a maneira que as pessoas enxergam determinada política, por exemplo. Ok? Aqui, conforme eu mencionei, está aqui o Martin Luther King diante de uma imensidão de pessoas justamente falando dos direitos civis da comunidade negra nos Estados Unidos e do porquê as pessoas deveriam continuar lutando pelos seus direitos na sociedade americana. Esse aqui realmente é um dos personagens históricos mais importantes que a gente tem na sua luta da defesa dos direitos civis. Aqui tem uma chargezinha que eu acho interessante, que quando a gente fala de direitos civis e desse embate, você perceba na minha fala aqui muito rapidinho que não é neutro. Não é algo que não é uma coisa branda. Por exemplo, nossos direitos, eles sempre se resolveram, sempre deu certo. Se a gente remontar a Revolução Francesa, por exemplo, em que a gente tem os 3 grandes pilares, né, que é a igualdade, a fraternidade e a liberdade, que pautam, né, a Revolução Francesa, ela vai pautar a sociedade, vai pautar diversas manifestações, justamente a partir desses 3 pilares, vai fornecer as bases, vai fornecer ali o sentimento de que as pessoas devem buscar esses anseios no mundo que vivem, né? Então a gente remonta para a Revolução Francesa, a gente vem para a Revolução de 68 em Paris, então a partir da eclosão dessas grandes movimentações, dessas grandes revoluções, passa-se então a compreender de que a sociedade não é linear, de que as coisas não devem ser aceitas tal como estão expostas. Então nós temos sempre esse embate, nós sempre vamos ter essa reivindicação e, por outro lado, a manutenção do poder, a manutenção da ordem das coisas tal como elas estão. E isso interfere diretamente na noção que a gente tem de democracia. A gente já vai ver o que é o conceito de minoria e de maioria para você entender. Aqui é o cartunista Angeli, que é sensacional, ele faz uns trabalhos muito maravilhosos. E aqui ele faz uma charge super legal, que é a democracia, a palavra democracia, né, que está relacionada à vontade popular, que está relacionada à vontade da maioria. Aí um tapetinho vermelhinho ali, você vê? Clube Brasil. E aí a legenda lá. Sinto muito, senhor, a festa é só para sócios, a festa da democracia é só para sócios.
que será que ele quis dizer com essa charge aqui? É interessante ele falar do Brasil, porque o Brasil justamente tem uma democracia que... Só essa temática a gente demoraria um monte. Mas o Brasil tem uma democracia aí que ela é, no mínimo, né, para dizer o mínimo, ela é excêntrica, ela é diferente, porque nós recuperamos a nossa democracia no sentido de direito ao voto na década de 80 e hoje nós vivemos um processo muito complicado e complexo em que, por exemplo, o voto no Brasil é algo que não foi considerado, né? Que não foi levado à baila. Por isso que nós temos muitas discussões a respeito da democracia e do estado da democracia no Brasil hoje. É interessante trazer ali essa imagem do Angeli, que essa democracia é válida para quem? Quem é que tem os seus direitos representados hoje e materializados, por exemplo, na política brasileira? Então, fica a discussão para vocês, porque eu acho interessante. Quando a gente fala de minoria e de maioria, é um termo que advém do grego, que vai falar justamente de algo que, se a nossa política e se o nosso direito advém da cultura grega, da sociedade grega, também a noção de minoria e maioria também. Quem é considerado cidadão, então, e o que é minoria e o que é maioria? Minoria, então, é considerado o grupo que a gente tem o voto da maioria. Vamos começar pela maioria, que é melhor. Maioria, democracia, é o voto da maioria. Acontece que a maioria, entendida ali como uma elite, ou seja, quem não era escravo, quem não era mulher, não podia, na sociedade grega, a mulher ter participação política. Quem ali tinha determinados bens, quem detinha um poder da hierarquia social. Então essa maioria, ela regia a forma que a sociedade se organizava. Quando a gente tem isso, essa sociedade se organizando desse modo, a gente tem o voto da maioria. A maioria que era esse grupo privilegiado. O que está fora é a minoria, que não vê os seus direitos sendo representados, não vê as suas demandas sendo discutidas. A maioria, portanto, representa os anseios de uma elite, de um povo privilegiado, certo? Enquanto a minoria se vê à margem. Isso existe até hoje, essa é uma noção que nós trazemos até hoje. As minorias, neste sentido, são os grupos que se encontram excluídos dessas formas de representação social ilegal, ok? Por isso que nós temos a ascensão e a eclosão de diversos movimentos sociais e movimentos socioculturais, que é justamente para reivindicar os lugares dessas pessoas na sociedade tal como elas entendem, diante das diferentes demandas da sociedade. Aqui eu trago para vocês, que é interessante, já disse, citando Martin Luther King, que é a questão dos direitos políticos, que é uma trajetória que não é linear, não é uma trajetória fácil e que é uma trajetória que vai se modificando. Algo que acontece, é interessante falar, é que não é neutro. Não é neutro e os próprios movimentos sociais, isso a gente trazendo lá, se a gente for pegar lá, o próprio Karl Marx, se a gente lembrar das grandes revoluções, dos grandes encontros, por exemplo, sobre falar o direito sobre falar sobre trabalho, por exemplo, as reivindicações dos trabalhadores, de modo bem generalizado, a gente pode afirmar sim que as pressões e os movimentos sociais, elas são fundamentais ali para a promoção de mudanças, porque muitas vezes algumas temáticas não estão em pauta. As temáticas são colocadas à margem em detrimento de outras, conforme eu mencionei quando eu citei a questão da ditadura militar no Brasil. Então os movimentos, ao se organizarem na sociedade civil, eles vão em busca daquilo que lhe é tido como direito, daquilo que precisa ser modificado na sociedade. Aqui, conforme eu falei, que é a igualdade de direitos. Igualdade é algo que perpassa todas as discussões quando a gente fala de movimentos sociais. Ora, eu tenho que partir do pressuposto que as pessoas, então, têm os mesmos direitos e os mesmos direitos, os mesmos deveres e devem ser respeitados por isso no seu país, na sociedade em que elas vivem. Então, igualdade é pedir sim que as mulheres ganhem o mesmo que os homens. Isso aí você vê essa demanda agora de maneira muito latente, ultimamente, por exemplo, nos filmes, na indústria cinematográfica.
de Hollywood, as atrizes, a Meryl Streep, outras atrizes, elas estão se posicionando. A atriz que faz House of Cards é uma atriz que é uma atriz que vem brigando, falando assim, eu quero ter o meu salário, a Robin Wright, eu quero ter o meu salário equiparado ali ao meu colega, eu atuo tanto quanto ele, eu estou em cena tanto quanto ele, e eu quero saber por que eu não ganho igual. Então aqui a gente está falando de igualdade de direitos, que são direitos que muitas vezes se inserem numa questão jurídica, por exemplo, e falar assim, não, eu quero ter o mesmo direito, eu quero me casar com a pessoa do mesmo sexo, eu quero ter isso, eu quero ter os mesmos direitos, ou pode ser uma questão econômica, já que a gente vive num mundo que é globalizado e movido pela economia, pelo dinheiro, eu quero ganhar a mesma coisa que o meu colega ganha. Nesse sentido, essas pautas são colocadas a todo momento quando a gente fala de movimentos socioculturais. Aqui eu trago 2 exemplos recentes do Brasil, porque eu considero interessante da gente trazer exemplos contemporâneos para a gente promover o debate, para você ter ferramentas para fazer uma boa prova, para fazer uma boa redação. Aqui é a capa de um livro em que diversos intelectuais e diversas pessoas, jornalistas, cartunistas, estudiosos, fazem um livro bem à época do impeachment da presidenta Dilma. Então eles fazem um livro que vai mostrar todos os processos históricos e sociais que culminaram no que esses autores entendem por golpe. E nós temos a manifestação da direita, ou a manifestação das pessoas que estavam insatisfeitas com o governo da presidenta Dilma. Aqui a gente tem todo mundo de verde e amarelo, aqui se eu não me engano é na Paulista, ali na Fiesp. Então a gente tem essa foto, tem esses 2 lados, que o meu objetivo aqui não é fomentar ainda mais essa coisa da bipolarização dos discursos, mas tão somente apresentar para vocês 2 versões, 2 leituras sobre um processo histórico no Brasil que ficaram muito marcados, ficaram muito latentes. É evidente que a gente tem outras diversas interpretações, mas esses são movimentos que estão à frente, que se posicionam intelectualmente e aqui de modo mais efetivo, de ir para a rua, de pressionar então para que a presidenta Dilma fosse destituída do seu cargo em que ela foi eleita no sistema democrático brasileiro, conforme eu mencionei. Então, aqui a gente tem um apoio muito grande, essa foto foi retirada de um jornal, a gente tem um apoio muito grande aqui de empresários, a gente tem um apoio da mídia, pressionando então por essas mudanças na política brasileira. Eu trago para vocês isso para a gente discutir mesmo a questão da política e da democracia no Brasil, somente de modo muito rápido. Já falei a questão da ditadura, mas a política e a democracia no Brasil, elas são relações que são muito frágeis de serem interpretadas e a gente tem diferentes maneiras de entender isso no país, porque realmente é complicado falar de democracia no Brasil, uma vez que a gente está inserido num processo agora de grandes transformações e mudanças que nos colocam um pouquinho, a gente não sabe muito bem o que falar, o que ler e em quem confiar. É algo que merece aí uma análise mais aprofundada, mas acho interessante mencionar esses casos que eu trouxe para você saber como é que isso se situa num debate, por exemplo, para a gente entender que são diferentes vozes e leituras sobre um fenômeno que nos atinge diretamente, que é essas mudanças, essas transformações políticas no nosso país. Tá? Acho interessante falar da questão da partidarização que a gente vive, que empobrece muito o discurso político. Partidarização é quando eu escolho só um lado e esqueço o outro. Então a gente não consegue fazer uma leitura às vezes mais abrangente e analítica das coisas como elas acontecem. E é interessante que a gente sempre busque fomentar nosso senso crítico, principalmente você que vai tentar um vestibular, você buscar formas mais efetivas e formas mais, como eu mencionei, mais analíticas de analisar os fatos do que tão somente, às vezes, somente uma visão sobre o assunto, somente outra visão sobre o assunto. A gente fala que a política e a democracia no Brasil são complexas, mas não é porque são complexas que a gente não vai estudar e buscar analisar.
já que a gente quer falar nas redes sociais, né? Então vamos falar com o mínimo de conhecimento, ou não só nas redes sociais, mas para a gente fazer uma boa prova e conseguir ser aí um estudante de primeira qualidade, não alguém que comenta besteira nas redes sociais, tá? Né? Que pode contribuir muito mais do que ficar postando mentira, postando coisas que não tem embasamento. Tema que sempre cai, que é uma briga. Eu quero só dar um exemplo para a gente, quando a gente fala dos movimentos socioculturais, de pressões populares que resultam em medidas interessantes, medidas de mudança, que é a questão das políticas afirmativas, que são políticas e que o Estado vai adotar para... Eu vou usar o termo que é comum, que é para corrigir diferenças e desigualdades sociais, por exemplo, quando se dá num processo histórico, por exemplo, como é o caso das cotas raciais. Se você tem interesse de se aprofundar, que eu não tenho condições de me debruçar sobre as cotas raciais, porque nós remontaríamos a história da comunidade negra, da cultura negra no Brasil, em que a gente falaria de um processo histórico em que a gente percebe que há uma exclusão sumária desse grupo, do protagonismo social, né? Desde que a gente fala, se a gente for remontar a escravidão e a gente trazer para os dias de hoje, então a gente percebe um processo de exclusão das participações, tanto institucionais quanto de chances, justamente, de ascensão na universidade, por exemplo, porque quando a gente entra numa universidade, o nosso leque de opções se abre. Se eu não entro numa universidade ou num sistema formal de ensino, por exemplo, claro que existem outros, mas o sistema formal de ensino, se eu não consigo, a minha vida se restringe a uma determinada realidade, a uma determinada visão de mundo. Então, quando a gente fala então dessa questão dos movimentos populares e das cotas raciais, nós nos referimos às políticas de ações afirmativas, que é justamente corrigir essas disparidades que se encontram na sociedade, tendo como pauta as questões históricas. Não é o caso aqui, eu já até adianto, não é o caso da discussão sobre sou contra ou sou a favor. Eu estou colocando como algo muito possível de cair na prova de vocês, de cair como tema de redação, por exemplo, considerando o estado em que nós vivemos hoje, o estado político que a gente vive hoje. Como é que se dá essa leitura, se essa é uma demanda que acontece ou não acontece na sociedade hoje, como é que isso vem se materializando na sociedade brasileira hoje. Aqui a gente fala, eu já mencionei na nossa aula anterior sobre mídia, essas relações entre mídia e poder, que é justamente isso, que se apropriar de determinadas pautas, se apropriar de determinados olhares sobre os fatos e fenômenos sociais e a partir daí convencionar-se, trabalhar essas pautas sobre um único viés, sobre uma única leitura de mundo. Quando a gente fala de mídia, entendam desde da mídia das organizações mesmo, né, das mídias utilizadas pelas grandes empresas, ou propriamente dita mídia de massa, mídia que a gente fala de massa no sentido do consumo mais amplo, né, do consumo mais generalizado. As relações entre mídia e poder são conhecidas, né, quando a gente menciona, porque justamente o poder tem muita vontade de se inserir nos espaços da mídia para justificar tanto a sua permanência quanto as suas vontades de mudança, em alguns casos de reivindicações. Aqui, conforme eu falei, os movimentos socioculturais se inserem, então, como protagonistas nessa questão que é justamente pressionar por mudança e, por outro lado, a gente tem outros grupos que falam não, as coisas não vão mudar, é assim que tem que ser, senão não funciona, senão o país não cresce, senão a gente não vai ter mais empregos. Os outros falam assim, se você tira isso de mim, eu não tenho mais empregos. E nós vivemos, de modo geral, desde que o mundo é mundo, nesse embate entre os grupos que querem então reivindicar os seus direitos e os grupos que falam não, esses direitos não estão na nossa pauta. Eu já falei um montão e dei dicas para vocês, de coisas para vocês lerem e se aprofundarem. Acho que é interessante a gente retomar essas questões. Vou dar 2 palavras aqui para vocês, 2 conceitos para vocês analisarem até como tema de redação. Um deles é a partidarização do discurso político no Brasil. Essa pode ser uma pauta interessante
para explicar, por exemplo, quais são as consequências dessa partidarização que eu mencionei, que é uma leitura única do mundo, no caso, no contexto brasileiro, que é justamente a gente falar de como é que se dá alguns processos, como é que esses processos eles configuraram o momento político que a gente vive no Brasil hoje, como é que a mídia se posiciona a respeito dessas questões, a mídia tanto independente quanto a mídia que a gente chama aí, né, os donos, os grandes grupos de comunicação, como é que isso se dá, quem são as pessoas, como é que os grupos se posicionam em relação a uma forma de pensamento e a outra. Então, a partir disso, você trazer uma leitura mais crítica sobre esse fenômeno. E outro fenômeno que eu acho interessante para a gente falar de movimentos socioculturais é analisar de que modo as demandas, tanto de direitos humanos quanto as demandas de direitos civis, elas vão se materializar, elas vão se concretizar nas sociedades em que a gente tem muito, por exemplo, repressão policial, em que a gente tem políticas que não atendem às demandas das pessoas. Como é que isso vem acontecendo no Brasil? Como é que às vezes a gente percebe uma movimentação que, ao invés de contribuir para melhorar esse cenário, retira direitos das pessoas. O que é retirar o meu direito? O que é não observar, por exemplo, as demandas de um determinado grupo? O que é simplesmente ali ter uma vida normatizada, uma vida aceita pela sociedade? Como é que, ao não investir ou não dedicar um olhar para essas demandas, eu contribuo para uma desigualdade cada vez maior, eu contribuo para um cenário em que a gente vê o ódio e a intolerância. Olha, anota isso daí que a tua redação está pronta, você só vai precisar revisar o teu tema lá no dia, porque isso aí é batata que pode cair. Para fechar, eu trago a tirinha que eu acho sensacional para a gente discutir, então, essas falas. Eu até fiz uma brincadeira, mas essas falas que nós temos, esses discursos que a gente acaba reproduzindo até sem perceber quando a gente fala de movimentos socioculturais, quando a gente fala de direitos humanos, quando a gente vê os comentários aí nos portais de notícia, etc. Esse aqui é do André Damer e ele tem esses quadrinhos. Primeiro quadrinho: 15 menores fugiram na madrugada de ontem. Aí o bonequinho diz ali: monstros assassinos, cadeira elétrica neles. No segundo quadrinho: a política de cotas nas universidades entra em seu primeiro ano e pretos safados querem roubar nossos privilégios. E o terceiro e hoje só restam 8 pandas gigantes na China. E aí ele se comove. É bem crítico, é uma análise bem feroz aí dessa sociedade que a gente vive. Aqui ele tá assistindo a televisão, a gente às vezes se comove, né, com os vídeos do cachorrinho, do gatinho ali nas redes sociais e um monte de coisa acontecendo no nosso entorno, a gente se comove com isso e não se comove com uma pessoa que, por exemplo, está pedindo dinheiro pra gente na rua, ou alguém sujo, ou uma criança numa condição ali de pobreza. A gente não se comove com isso, mas se comove com um cachorrinho que está brincando com o dono. Eu não vou dar resposta para vocês, porque a reflexão pressupõe um exercício de reflexão da sua parte, não da minha. Da minha eu tenho a minha leitura. Eu gostaria que, com base nesse quadrinho, você fizesse uma análise sobre essas questões que nós falamos aqui. De como essas questões são colocadas na sociedade que a gente vive e, sobretudo, são interpretadas tanto pela mídia como são vistas pelo receptor, ou seja, né, por nós que consumimos informação no momento que a gente vive. Acho interessante para esse debate você trazer algumas questões fundamentais sobre o que são esses direitos e como eles são postos na sociedade. Como é que as pessoas interpretam isso, no Brasil principalmente. E, para fechar, a gente pode aqui fazer uma analogia sobre o que é a qualidade, como é que a gente vem lendo e interpretando essas nossas diferentes maneiras, diferentes formas de conteúdo e de informações. Eu percebo que cada vez mais a gente recebe muito mais informações, a gente muitas vezes não dá conta e que a gente percebe ali que falta muitas vezes uma análise mais fria, uma análise mais analítica e uma imagem não tão superficial sobre as coisas, sobre os fatos, sobre a sociedade, sobre o mundo. Eu acho que é isso. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quem tiver alguma dúvida, coloque.
dúvida, né, gente? Quem precisar aí tirar realmente alguma pauta que ficou faltando, alguma questão, pois não entendi essa palavra, não entendi esse termo, vamos estudar, vamos fazer aí uma boa prova, né? E eu acho que é isso por hoje. Muito obrigada!